Conta um Conto apresenta A Encruzilhada das Almas, última temporada, vídeo 6. No final do vídeo 5, a Manita retirava pedras maiores dos escombros do castelo demolido, quando finalmente elevou-se uma mesa de carvalho parcialmente destruída, sustentada incansavelmente por 2 dezenas de microdrones, comandados por um enfraquecido Felipe, que de lá saiu muito ofegante, arrastando-se, quase sem forças. Água! A cavaleira de Tumã impertigou-se, tornou a sua postura de guerreira e tratou de inquirir o sobrevivente. Quem é você? Ora, sou eu. Me ajuda, Manita. Me traz água. Você foi um dos inimigos, não foi? Ai, por acaso você bateu a cabeça, menina? Me ajuda a sair daqui. Ora, não. Você vai agora mesmo para a masmorra? Disse a guerreira obstinada em sua devoção tumanista. Você só pode estar de brincadeira, Manita. Como você conseguiu sobreviver à demolição? Os Ípiques. Eles fizeram uma rede de proteção puxando essa mesa para cima de mim. É claro que ela não ia aguentar, mas... a bateria dos drones ia acabar também. Mas graças a você eu tô aqui. E morrendo de sede. Ótimo, pois vai poder pagar pelo que fez. Você deve estar doidona, Manita, disse Felipe já enjaulado, após a guerreira ter lhe dado água e pão. Se for verdade o que você está dizendo, então esse seu deus Tumã vai destruir tudo, e você também vai morrer. Todos vamos um dia, qual a diferença? Ora, a diferença, disse Felipe tentando ganhar tempo. Volta e meia ficando de costas para o antigo afeto. Será que os Ípiques ainda têm energia para chegar a Pouso Azul? Direcionou os microdrones ao QG da Torre Vermelha antes de ser descoberto. A Manita tratou de destruir seu relógio imediatamente. Traidor! Eu devia deixá-lo morrer debaixo daquelas pedras. Para quem você mandou as mensagens? Em Pouso Azul, o entardecer encaminhava-se para o crepuscular alaranjado que maravilhava a todos. Mas naquela tarde ninguém teve tempo de ver o céu. Os zumbis remanescentes das portas sem maçaneta já haviam chegado à pacata estância, distribuindo horror e morte. A Torre Vermelha rapidamente instaurou uma barricada no pequeno portal que dava acesso à rua principal da cidade, tentando barrar a pequena legião que vagarosamente investia contra o vilarejo. Eleonora tentava com pouco sucesso coordenar o avanço daqueles rastejantes com a ajuda dos Ípiques, mas a sua habilidade com os pequenos drones não era suficiente para manejá-los, principalmente quando cada Ípiques tinha que ir para um lado diferente. Rubra, onde você tá? A coisa tá fora do controle aqui. Encurralaram a Matsumo na cozinha. A voz era do diretor, que tentava frear a entrada dos putrefatos na sede da fazenda. Vamos ter que recuar, admitiu Eleonora, com angústia na voz. Eles já tomaram a praça. Eu tô na entrada da cidade, mas o máximo que eu tô conseguindo é retardá-los. E os Ípiques? Eles não foram programados para matar esses bichos. Precisa de um comando próprio para isso. Precisava do Felipe aqui, senão eles acabam matando os vivos. Dá mais, Rubra. O Felipe tá morto. Eu tô abandonando a sede. Consegui tirar a Matsumo daqui. Estamos indo pro carro, não demora. Mas eu não posso sair daqui agora. Já era, Eleonora. Perdemos, a cidade já era. Vamos sair daqui, vem logo. E a sede? Eu vou ativar o protocolo apaga-luz. Droga, diretor. O protocolo apaga-luz não é pra isso. Tá bom. Prepara tudo e espera no carro. A Defender branca da torre aguardava perto do galpão de armas. Matsumoto conseguiu pegar pouca munição antes de se trancar com Mauro no carro,
que tão logo começava a ser rodeado pelos mortos. A Torre Vermelha rapidamente ficou conhecida nos tabloides como uma milícia perigosa e misteriosa. O governo via com péssimos olhos a má influência dessa organização de civis com treinamento militar altamente violentos, misteriosos, sem reivindicações, sem pretensões políticas, sem diálogos, agindo completamente fora da lei, acusando, julgando e punindo, dispondo de enorme poder financeiro e bélico, prontos para agir com crueldade quando se julgava particularmente necessário. Mas sua atuação era exclusivamente coibindo a violência contra mulheres e crianças. Começou 12 anos antes, caçando e punindo feminicidas e pedófilos. Com o tempo, começaram a monitorar possíveis agressores, na tentativa de prevenir os abusos. E assim, com os anos, a lenda da Torre Vermelha passou a aterrorizar homens e mulheres. Os homens com medo das terríveis torturas impingidas pelos algozes, e algumas mulheres que, mesmo sendo agredidas diariamente, ainda sentiam esse medo da vida sem o companheiro. Elas tinham medo da Torre Vermelha. Para a torre não havia negociação nem ponderações. Só tinha o rastro rubro da morte, a tristeza e a violência. Combatiam o mal com o péssimo, a violência com o terror, a agressão com a morte. Os integrantes há tempos abdicaram da humanidade. Eleonora, rica e poderosa, tomava a dor de perder a irmã para os feminicidas num âmago incansável. Assassina feroz, fazia os homens violentos se defecarem antes de dizer adeus ao mundo. Matsumoto, sobrevivente de um cativeiro inumano, onde permaneceu anos sob o domínio do agressor, agora preparava com exatidão remédios que faziam as vítimas dormirem para acordar no porão da torre, para de lá não saírem mais vivos. O diretor, um homem alto, magro, coberto de tatuagens, calvo com o seu cavanhaque que aos poucos perdia a cor negra profunda, já era um homicida convicto e sem remorsos antes de perder a visão no embate contra o Cavaleiro da Morte. Agora dotado de plena tecnologia, usava sua bengala sensorial para se deslocar sem chamar a atenção, chegando a andar em avenidas movimentadas sem darem conta de ser um cego ali. E Felipe, o garoto que perdera a mãe muito cedo, vítima também de feminicídio, aprofundara-se mergulhado no seu profundo intelecto superdotado para estudar a nova tecnologia. Fora o último a integrar a milícia, trazendo toda a sua sabedoria para a justiça sem lei da Torre Vermelha. Matavam, esquartejavam, ocultavam corpos, mas não estavam prontos para um ataque apocalíptico de mortos zumbis. As adagas de rubra cantavam rapidamente enquanto o crepúsculo tornava-se mais avermelhado, tornando a cena ainda mais carmim. Nunca descerira tantos golpes na vida. Nunca suas armas transpassaram tantas gargantas. Os olhos saltavam enquanto suas lanças invadiam orifícios nasais e auriculares. Eleonora estava no limite da exaustão quando, enfim, conseguiu adentrar na Land Rover Defender, que àquelas alturas já não era mais branca, com exceção do teto. Ainda assim, permaneceu alguns segundos com a cara enterrada no volante, tentando recuperar o fôlego, tentando concatenar as ideias. O que havia acontecido? Alguns mortos ainda balançavam o veículo quando Eleonora deu a partida. "Para onde vamos?" perguntou o diretor ao seu lado. "Não temos muita escolha", disse a líder. "Teremos de voltar para São Paulo." "Peraí, o que é isso no painel?" perguntou-se enquanto tirava o veículo do monte de estrume andante. "O que houve?" perguntou Mauro, tentando se segurar, enquanto o carro sambava, passando a roda em cima de pernas e crânios. Eleonora estancou. Teve de parar o veículo para certificar do que estava lendo. "Jesus do céu! O que houve, Nora? O que aconteceu?"
disse o diretor, já gritando de ansiedade. É um chamado. Ora, ninguém tem acesso a essa rede. É um chamado vindo dos Ipques. É um chamado do Felipe. A exasperação tomou conta do veículo, que imediatamente derrapou os pneus, agora fazendo a meia volta na estradinha de terra, não sem antes derrubar 3 dos rastejantes. Ele sobreviveu! Ele está preso naquele castelo! Temos de ir lá buscá-lo! Exultou a assassina, fazendo o carro saltar rapidamente por cima dos copos. A noite encruzilhada das almas já havia tomado conta de todo o céu até há pouco carmesim, quando Carlos Ponciato Catre entrou no bar do Místicos. Sentou-se no banco alto, colocou 2 cotovelos no balcão e pediu uma cerveja, a mais barata. Parecia absorto em seus pensamentos. O sabidão pouco estava acostumado a um ambiente sem ouvir a própria voz. Era estranho, pensou. Queria falar, como sempre fazia nos seus dias bons e ruins. Mas, ultimamente, a coisa toda estava ficando estranha. Viera encruzilhada com uma intenção, que não era exatamente aquela que seus sonhos impunham. Ela nos chama de volta, não é? A voz era feminina. Uma voz forte, feminina e sedutora. A voz de locutora de bingo. Carlos gostava de bingo e gostava de vozes sedutoras. Olhou seu próprio rosto no espelho atrás do balcão. Por trás de sua careca em pé, com um vestido negro, cabelos cheios e ruivos, estava a dona da voz de locutora de bingo. O que a senhora disse? Balbuciou o embusteiro, ainda a encarando pelo espelho. A montanha chama de volta. Não é o que dizem? Sorriu a moça. Carlos Ponciato Catre concordou com a cabeça. Posso sentar-me aqui do seu lado? Carlos continuou concordando. Olhou em volta rapidamente. Ficou tenso. Eu não tenho nenhum comparsa. Fique tranquilo. Sorriu novamente. Ora, a senhora provavelmente é a mulher mais bonita da cidade desde que eu cheguei aqui. Por que iria querer puxar assunto com um cara como eu? Ora, você é um homem muito charmoso, sabia? Deveria acreditar mais no seu próprio poder. Continuou a madame sorrindo. Suas unhas enormes, de um vermelho vivo, tocavam o balcão serenamente, fazendo o viajante estremecer. Carlos Ponciato Catre virou o copo de cerveja e tratou de enchê-lo novamente. Olha, moça, eu sou um homem simples. Eu tive uns reveses na vida, eu tô tentando me recompor aqui na cidade. Eu não tenho dinheiro, viu? Tampouco fama ou poder. Eu não costumo ser sincero assim com pessoas que eu não conheço e nem com pessoas que eu conheço. Ainda mais com uma baita gostosa como a senhora. Com todo respeito, viu? Mas pelo jeito você sequer imagina o poder que tem nessas mãos grandes e desajeitadas, não é? Carlos balançou a cabeça negativamente. Estava atordoado com o perfume muito doce da mulher dos cabelos flamejantes. Chegou mesmo a imaginar no seu delírio de prazer que os cabelos da estranha realmente estavam pegando fogo. Virou mais um copo e já se preparava para despejar o restante da garrafa quando ela baixou no seu ouvido e disse: Não bebe muito não. Hoje você vai conhecer o prazer que mata muitos mortais de delírio. Senhora, fique tranquilo. Eu não sou perigosa. Eu não preciso de dinheiro, nem fama e nem poder. Eu só quero que você me devore como nunca fez antes com outra mulher. Você quer sair daqui? Tá, e pra onde vamos? Balbuciou o golpista alarmado. Você vai ficar comigo no Hotel Esplendor. Eu tenho o melhor quarto reservado. A senhora não é daqui, né? Não, eu cheguei há pouco tempo. Eu vim a negócios. E qual é o teu nome, senhora? Você vai ouvir falar muito de mim nessa cidade, gato. Meu nome é Meia. Está bom para você? Demais, disse Carlos embarcando,
em um passeio delicioso e igualmente perigoso. Trancaram-se no quarto 16 do Hotel Esplendor. Meia devorou o representante das duas maiores famílias encruzilhenses por 4 vezes, deixando-o exaurido, suando frio e desejando nunca mais sentir o gosto de outra mulher a não ser Meia. Eu devo ter emagrecido uns 4 quilos, pensou enquanto puxava as calças para cima, atravessando a praça já próximo do meio-dia. Na residência de Emiliano Ponciato, a mesa era tomada pelos escaravelhos pensativos. Américo Lobo, muito perdido em elucubrações, não percebera os olhares insistentes de Xavier para ele. A sala continuava num confuso silêncio quando Nicole rompeu na sala de jantar, vinda do quarto. Ele acordou. Ele está confuso. É melhor você falar com ele, Gabriel. A figura sombria de Urubu se levantou, caminhando lentamente para o quarto ver o menino Jeremias, que dava os primeiros sinais de consciência desde o evento no dia anterior, quando entrou em confronto com Léo Cátria, tomando-lhe os poderes de cavaleiro de Tumã. Jenny apertou o braço do namorado, incentivando-o. Você deve falar com ele. Eu não consigo. Eu tô travado aqui desde que ele apareceu. Você, seu professor, chamou Jenny estalando os dedos diante dos olhos de Lobo. É o senhor mesmo. Somente nesse momento o Américo se deu conta de que havia 3 jovens à sua frente. Tirou os óculos que usava emprestado do pai Emiliano. Olhou novamente para os visitantes. Tornou a colocar os óculos. Parecia não entender. É, você, meu amigo Xavier. Ele precisa falar com o senhor. Esses são os garotos? Perguntou Lobo ao amigo jornalista. É, os que vieram do futuro. O LED me disse que um de vocês diz ser meu filho. Sim, Sherlock, continuou Jenny enfesada. Meu amigo Xavier, ele é teu filho. Impossível, reagiu Américo, sem ao menos olhar o menino nos olhos. Eu não tenho filho. Escuta aqui, ô seu imbecil de chapéu. É claro que ele é seu filho. Se o meu amigo está dizendo que é o seu filho, é porque ele é. Eu não tenho filhos, repetiu o doutor em letras. E pelo que vocês disseram, e eu sinceramente acredito, todos vocês vieram de outra data, futura no caso. Quem vai garantir que vieram do mesmo mundo? Já por acaso leram a teoria dos universos paralelos? Aquela de Stephen Hawking? Talvez eu seja assim o seu pai no seu mundo, menino. Mas aqui, definitivamente não. É, Chave, disse Jenny puxando seu braço. Esse babaca não poderia mesmo ser o seu pai. Você é legal, bonito e gente boa. Já esse aí... Xavier, muito confuso, deixou a sala sem encarar o professor, que imediatamente voltou às anotações de Nicole, tentando entender o que ocorrera nos dias em que esteve sob o comando de Tumã. Steve, que a tudo observava encostado no limiar da porta fumando, meneou a cabeça negativamente, deixando a sala. Led Ferreira sentou ao seu lado. O que foi? Perguntou Américo ao ver que o roqueiro olhava com desprezo. Sei lá, cara. Respondeu enquanto juntava 2 pães de forma em volta de uma fatia de queijo do dia anterior. Eu sei lá. Eu fui pai muito cedo. Eu não sei se você sabe. Ora, eu não tenho tempo para autobiografias, Led. Me desculpe. Eu não desculpo não, Américo. Senta aí, porra. Então, eu tinha 19 anos. A Carmen me chamou num canto lá na garagem de casa e deu a letra. Eu fiquei apavorado, saca? Eu não tinha emprego, vivia com esses malucos aí, tocando violão, fumando maconha e desenhando ETs transando. Tinha um carinha que colava com a gente, o Harley. Ele era gente boa, aparecia direto nos rolês. Ele me viu na saída da escola, triste, sem saber o que fazer, para contar para os meus pais, e principalmente para os pais dela. Colou em mim e falou: por que você não tira? Leva a mina em tal lugar. Os caras são limpinhos. Eles tiram pra você.
Resolve rapidinho essa parada. Eu não acho que ele falou de maldade. Talvez ele quisesse mesmo ajudar. Eu nunca contei pra funerária porque eu nunca mais quis colar com o Harley. Eu contei pro meu pai, foi embaçado. Mas nem se compara ao pai da Carmen. Ela tinha uns 7 irmãos mais velhos, todos me humilharam. Não teve um que não me deu esporro. Era de filho da puta pra baixo. Eu não dei um pio. Não saí do lado dela. Fiquei do lado dela o tempo todo e eu posso te dizer, cara, foi a melhor experiência da minha vida ser pai, viu? Eu fiz um ser humano. E que ser humano foda se tornou o Giovanni. Eu aprendi muito com ele. Aí, depois de muito tempo, conheci a Catarina, a irmã do Urubu. Foi quando eu tive o Gabriel, meu segundo filho. Olha, eu já me envolvi com muita aventura da hora. Eu tive uma banda, eu me apaixonei. A gente derrubou uma organização criminosa nos anos 80. Eu fui até enterrado vivo já. Eu curti muito minha vida. Muito mesmo. Mas nada do que eu fiz foi mais legal do que ter filhos, cara. Eu não duvido. Você não pode ser tão frio com o moleque. Ele não teve pai. Você deveria se colocar no lugar dele. Quem sabe sim, Lete. Suspirou o Américo ainda além das anotações. É a coisa mais legal do mundo, professor. Ter um filho, levar ele na praça brincar, ver ele fazendo amizade, brincando na areia da praia. É mágico. Eu imagino, Lete. Continuou o doutor. Eu não tive nenhuma dessas experiências. Mas confesso que deve ter sido difícil no começo, não foi? Ter que contar que sua namorada adolescente estava grávida. Deitar com a sua cabecinha no seu travesseiro, sem saber como vai pedir para o seu pai dinheiro para comprar fralda, né? É difícil. Na verdade, eu não sei exatamente o que você passou quando era adolescente, porque eu não tinha casa, não tinha travesseiro, e não tinha pai também, e não tinha mãe também. Eu acho que nessa época que vocês curtiam as suas adolescências irresponsáveis, andando por aí com o carro funerário que o vô de vocês deu, se apaixonando, como você mesmo disse, eu tinha 14 anos. Eu morava debaixo do Santa Efigênia e estava um pouco preocupado com algumas banalidades, como arrumar um prato de comida que não estivesse estragado, ou simplesmente espantar as dezenas de espíritos de fantasmas que andavam me perseguindo diariamente. A vida é triste, né, professor? Grunhiu o Urubu vindo da cozinha. Eu confesso que quase derramei uma lágrima aqui. Você não viveu o que eu vivi, disparou o Américo ainda sem olhar para os dois. E nem você viveu o que eu vivi. Pronto, empatados. Pelo que eu fiquei sabendo, você sempre foi um garoto mimado pelo avô. Eu vou quebrar a cara desse professor. Calma, por favor, disse King segurando o Urubu, que já chutava o ar na direção do doutor em letras, que agora finalmente saíra de seu estado catatônico de más lembranças. Ele falou do meu avô, porra! Esse desgraçado falou do voepa! Não vale a pena, gritou King puxando o amigo para o quintal dos fundos. O garoto vinha cambaleando pelo corredor. Parou no limiar da sala, olhou para todos e disse: Vocês nem imaginam o que é a cabeça desse homem. Eu tô endoidando com um tanto de fantasma que tá me zangando desde quando eu tomei os poderes dele. Poderes não, isso é uma maldição. Eu quero que você pegue de volta essa coisa ruim que você jogou em mim. Américo Lobo olhou para Jeremias Terezo com comiseração. Finalmente fechou o caderno de Nicole. Levantou-se e foi muito próximo do garoto que, consternado, sujo, com fome, tentava em vão se esquivar das dezenas de escritores póstumos que lhe perseguiam. Eu não acho possível que você consiga me devolver todas essas habilidades, mas se for, ainda não posso recebê-las. Precisamos derrotar Tumã primeiro. E qual vai ser o próximo passo? Perguntou Nicole ao vir do quarto, onde cuidava do garoto. A gente precisa libertar todos os cavaleiros de Tumã, tirá-los do seu domínio, trazê-los para os escaravelhos de novo. E tem em mente já quem vai ser o próximo da lista? Bom,
Vocês disseram que o garoto já trouxe de volta o homem do terno vermelho, vulgo o homem da meia-noite, cuja identidade já sabemos se tratar de ser Leopoldo Cátria, ou Léo Cátria. Bom, ainda faltam um Karuma Tumã, a filha dele, a Manita, e o meu pai, Emiliano. E aí que está a pergunta. Você ajuda a gente? Questionou Américo ao jovem Tereso. Só se vocês me prometerem tirar toda essa desgrama de espírito falando no meu ouvido. Você não acha perigoso? Perguntou Nicole ao professor. Ele é apenas uma criança. Todos nós éramos, quando a coisa começou a sair do controle. Respondeu o lobo deixando a sala. E quem será o primeiro porquinho que o lobo mau vai derrubar a casa? Perguntou o urubu voltando mais calmo. Não podemos ir direto ao prático. A casinha dele é de tijolos. E quem é o prático? Perguntou King sem entender. Cala a boca, cara. Ele tá falando dos 3 porquinhos? Respondeu Led. Ele tá falando do próprio Tumã. Ouvi dizer que ele tá reconstruindo o castelo. O urubu rodeava Américo, fingindo às vezes que ia dar-lhe um safanão, ao que o professor se esquivava assustado. Agora tá com medinho, não é? Não tem mais seus poderes de arrombadinho? Que mania de chamar os outros de arrombado. Você sabia que estupro entre homens é um problema sério? Reagiu Américo ainda se esquivando. Além de ser homofobia, ficar chamando todo mundo de arrombado. Eu já falei pra ele, mas ele continua com essas paradas. Disse King desistindo da reunião. Então devemos atacar os porquinhos que não estiverem na casa de tijolos. Disse Led retomando o pensamento. Quem é que tá fora do castelo? O Karuma. Disse Nicole já pegando a chave do carro. Quem é que vai? Fim do capítulo.